Olá, bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida nessa manhã e que nós possamos juntos aprender um pouco da palavra de Deus. Para mim é um prazer muito grande poder voltar ao programa missionário Caminhos de Paz e dar continuidade à mensagem que eu preguei ontem. Só que hoje, usando o mesmo texto de Filipenses 4, do 10 ao 20, eu quero abordar uma outra faceta de ensinamentos que o apóstolo Paulo tem a nos trazer. Ontem nós falamos a respeito do contentamento e que é necessário aprendermos a viver contentes em toda e qualquer situação. Nessa manhã nós vamos dar continuidade, porém nós vamos falar a respeito de algo muito importante que tem a ver com o contentamento, que é como experimentá-lo. E desde já quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20. Eu sou o pastor Michel Borges, sou pastor da Igreja Batista Regular de Casa Nova, na Bahia, e quero convidar você a me acompanhar nesse estudo bíblico nessa manhã. Abramos então a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20. Diz assim então a palavra do Senhor: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Esse texto é muito conhecido, principalmente o versículo 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ontem nós falamos a respeito do contentamento. O contentamento é algo que Deus produz em nós. Ontem nós aprendemos que o contentamento é uma atitude da vida. Precisamos aprender a viver contentes, pois o contentamento vem de Deus. O contentamento que vem de Deus reside em nosso coração. Esse contentamento que vem de Deus e que reside em nosso coração, ele independe das circunstâncias, das situações ao redor de nós. E também o contentamento é algo que nós precisamos aprender. Nós não nascemos contentes. Nossa inclinação, na verdade, é para murmuração e para reclamação. Mas, se queremos glorificar a Deus, se entendemos a sua vontade para nós, ele nos diz em sua palavra que nós então devemos viver contentes em toda e qualquer circunstância. Porém, uma outra pergunta surge: como nós podemos então experimentar o contentamento? O apóstolo Paulo nos apresenta nesse texto como alguém havia aprendido a arte e a obediência do contentamento. Seguindo o exemplo de Paulo, podemos destacar algumas atitudes
que vão revelar o nosso contentamento. E eu quero convidar você a pensar primeiramente no seguinte: se nós somos uma pessoa agradecida, isso demonstrará que de fato estamos contentes. Alguém que não é contente não é agradecido. Alguém que vive a reclamar não pode demonstrar contentamento e, portanto, não tem gratidão em seu coração. Primeiramente, podemos destacar que é necessário que você e eu estejamos satisfeitos e agradecidos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado, por aquilo que temos recebido, sendo pouco ou sendo muito. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 5 e 8, nós encontramos a seguinte declaração: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos satisfeitos. Contentamento sempre gera gratidão, assim como a murmuração sempre produz a reclamação. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, nós precisamos aprender a estar contentes. E se nós estivermos contentes com o que temos, sendo muito ou pouco, nós desfrutaremos de um sentimento de gratidão diante de Deus. Para isso, é necessário fugirmos do que é supérfluo e do que é desnecessário e aprender a ser grato a Deus, como diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira epístola, no capítulo 5, verso 18, onde ele diz assim, para que nós possamos entender: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então você e eu precisamos aprender a dar graças a Deus em tudo e por tudo o que Ele nos permite receber e passar. Em segundo lugar, podemos experimentar o contentamento sendo alguém que reconhece sua dependência de Deus. Creia e dependa da providência de Deus, pois Ele controla todas as circunstâncias. Ele conhece cada uma das suas e das minhas necessidades. Observe que Paulo, o apóstolo, ele fala do cuidado dos irmãos de Filipos para com ele. Os irmãos filipenses foram alguém que tiveram muito cuidado com o apóstolo, que ajudaram a ele durante sua caminhada. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, verso 10 e também no verso 18 em especial, nós destacamos essa fala de Paulo. Vejamos o que Paulo diz então aqui nesse texto sagrado. Filipenses, capítulo 4, versículo 10, especialmente, onde ele diz assim, ó: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham ainda oportunidade para demonstrá-lo. Mais adiante, já no versículo 18, ele diz o seguinte: recebi tudo e tenho o que é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. Eles, os donativos, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Podemos então dizer que Deus está no controle de todas as coisas. No tempo certo, as coisas acontecem e a bênção de Deus chega a nós. Por isso precisamos aprender a ser contentes no Senhor e a depender do Senhor, buscando a Ele como prioridade em nossas vidas. E todas as coisas que Ele sabe que nós precisamos para nós serão acrescentadas. É isso que Jesus nos diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, verso
33. Diz assim, na verdade, vamos ler um pouco mais do que o verso 33. Vamos ler do versículo 31 ao versículo 34 de Mateus capítulo 6, que diz assim: portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, os descrentes, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que aprendemos então disso aqui? Aprendemos que nós precisamos confiar e depender de Deus para desfrutarmos, para experimentarmos de um verdadeiro contentamento que somente Deus pode nos dar. Em terceiro lugar, podemos experimentar o contentamento separando o nosso coração das coisas. De fato, muitas vezes, grande parte das nossas preocupações estão por causa de termos ou por causa de não termos certas coisas. Se temos muito, ficamos com medo, preocupados, receosos de que alguém possa vir e tomar esse muito que temos. Por isso, as riquezas dessa terra são tão atraentes aos olhos dos ladrões, dos roubadores, daqueles que arrombam e que escavam para obter. Porém, se não temos tudo quanto desejaríamos, também nos preocupamos, porque o nosso coração muitas vezes fica ansioso, inquieto, e nós não aprendemos por conta disso a sermos gratos a Deus por tudo que temos. Não aprendemos muitas vezes a viver contente com tudo aquilo que Deus nos dá. Separe, portanto, a satisfação interior do seu coração das coisas que você tem, das coisas que desejam ter, ou mesmo das coisas que acontecem ao seu redor. É possível, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, vivermos contentes, independentemente de toda e qualquer circunstância. Pois se aprendermos a viver contentes independentemente de qualquer circunstância, também aprenderemos como experimentar o contentamento e com isso seremos gratos ao Senhor. Vejamos o que diz Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca jamais o abandonarei. Podemos, pois, dizer então com confiança, o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. O que me podem fazer os homens? Hebreus 13, do 5 ao 6. O apóstolo Paulo nos lembra que a verdadeira satisfação não está naquilo que você e eu temos. Precisamos estar acima das coisas e também das circunstâncias. Não devemos colocar o nosso coração nas coisas terrenas e materiais, porque elas são passageiras e transitórias. O apóstolo Paulo, portanto, declara aos irmãos lá da igreja dos Filipenses que o seu interesse por eles não era pelos bens materiais ou pelas ofertas que ele havia recebido ou que no futuro ainda poderia receber daqueles irmãos. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4:17. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. O apóstolo Paulo nos ensina que ele não era movido pela avareza, nem pelo desejo do lucro material. Ele nos ensina também não sermos assim, a termos dedicado o nosso coração a Deus e a fazer a sua obra, a nos entregarmos a Ele, Deus, e ao seu povo também. Por isso, podemos dizer até aqui que existem algumas formas que podemos experimentar o contentamento. E a primeira delas é sermos pessoas agradecidas.
Em segundo lugar, podemos experimentar o contentamento sendo dependentes de Deus, reconhecendo essa dependência. E em terceiro lugar, separando o nosso coração das coisas que são materiais, passageiras e transitórias. Em quarto lugar, podemos dizer que é possível experimentar o contentamento quando nós estamos dispostos a receber de Deus a força para vivermos contentes. Se nós não recebermos essa força, esse poder de Deus para vivermos contentes, nós não experimentaremos também a gratidão no nosso coração. E, portanto, não viveremos como Deus deseja que vivamos. Viva contente. Faça disso um hábito, assim como respirar faz parte da sua vida. Viva contente em toda e qualquer circunstância, pois Deus mesmo lhe dará forças para suportar toda e qualquer circunstância ou situação. Lembre que o próprio Paulo foi quem disse que tudo posso naquele que me fortalece. E esse versículo, que está em Filipenses 4:13, tem o contexto de alguém que suportou todas as circunstâncias, tanto de bonança como de dificuldade, tanto de fartura como de escassez, tanto vivendo bem como vivendo mal, tanto tendo tudo como não tendo nada. Independente das circunstâncias, Paulo podia dizer, e eu e você também podemos dizer, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Com o poder que vem de Deus, você e eu podemos enfrentar toda e qualquer situação, quer seja problemas de saúde, doenças, honra ou humilhação, estando em riqueza ou pobreza, sendo aceitos ou rejeitados. Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja a situação. Podemos sim aprender a ter contentamento e desfrutar disso com gratidão no nosso coração. O contentamento é útil principalmente para enfrentarmos as instabilidades da vida. O apóstolo Paulo fala que precisa deste poder para enfrentar a instabilidade que nos leva de um lado para o outro, de um extremo para o outro. Portanto, se queremos experimentar o contentamento, precisamos receber de Deus a força para este contentamento. E em quinto lugar, podemos desfrutar do contentamento, podemos experimentá-lo se nós nos tornarmos dia a dia pessoas mais e mais generosas. O contentamento é experimentado quando nos preocupamos com o bem-estar dos outros, principalmente com a vida dos missionários e dos plantadores de igreja ao redor do mundo. Olha o que Paulo disse aqui, escrevendo aos Filipenses, em especial agora, quero ler com vocês Filipenses 4, versículo 15 e versículo 16, onde ele diz assim: eu recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, são um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá em vós todas as vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós precisamos, para experimentar um verdadeiro contentamento, nos tornar cada dia mais generosos, em especial no investimento na obra missionária. Quantos missionários podem dizer como Paulo: recebi tudo, e o que eu tenho da parte de vocês é mais do que suficiente. Eu estou amplamente suprido, agora que recebi da mão do emissário de vocês os donativos que vocês me enviaram. E o meu Deus suprirá na vida de vocês cada uma das vossas necessidades, de acordo com as riquezas gloriosas de Cristo Jesus. Pelo contrário, nós temos visto muitas vezes nossos amados irmãos missionários que vão para o campo necessitando muito de tantas coisas. E a igreja, muitas vezes, não experimenta o contentamento porque também não foi trabalhada na generosidade, no ato de dar. Porque Jesus disse, nas palavras de Paulo, que é melhor dar do que receber.
É melhor que nós ofereçamos do que esperamos receber. Porque quando oferecemos, Deus nos dá muito mais do que imaginamos, muito mais do que pensamos. Dar, compartilhar, assistir ao necessitado é essencial para sermos e para vivermos contentes. As nossas ofertas e doações são como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e agradável diante de Deus. Paulo encerra aqui, então, dizendo o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ele declara que todo aquele que dá com sacrifício para outros será suprido pelo próprio Senhor. Primeiramente, Paulo usa a expressão "o meu Deus" para indicar que ele conhecia muito bem ao Senhor Jesus. Ele sabia e conhecia de forma prática quem era o Deus a quem ele servia. Por isso, a esse Deus ele era grato e ele podia experimentar, portanto, o contentamento. Em segundo lugar, ele diz que Deus supriria cada uma das suas necessidades e das nossas necessidades também. E observe que ele fala de necessidades, não de desejos, não de vontades, não de prazeres, mas de necessidades reais. Porque Jesus mesmo disse que o nosso Pai Celestial sabe de cada uma das necessidades que nós temos. E, para finalizar, em terceiro lugar, o suprimento que Paulo diz que Deus fará será de acordo com o poder que Deus tem de suprir, segundo a sua riqueza em glória, isto é, proporcional aos infinitos recursos de Deus. E será feito por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, o nosso Senhor, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades, não por nossa própria causa, mas por conta e pela causa dos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se queremos viver uma vida de contentamento, precisamos aprender como experimentar esse contentamento. E para isso, precisamos ser primeiramente pessoas generosas e agradecidas. Precisamos ser pessoas que reconhecem nossa dependência de Deus. E precisamos separar o nosso coração das coisas para que possamos servir a Deus e não ao que queremos. E ainda também, receber de Deus a força para o contentamento. E assim, sermos na prática e não apenas nas palavras, pessoas generosas que aprendem que o contentamento é o oposto da avareza. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui pelo programa missionário Caminhos de Paz. Que Deus, então, abençoe sua vida, abençoe sua família e abençoe sua igreja com estas palavras. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Fique com Deus.